Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória mais uma vez. Obrigado. Queria que o senhor explicasse a relação do time titular que o senhor colocou em campo hoje e também das substituições com esse placar tão elástico e tendo um Sport que até o 2-0 marcou na frente, não deixou o Juventude, né, respirar e fez o placar, garantiu com uma certa, aspas, facilidade nesse sentido. Pode me falar, por favor? Obrigado. Não, o jogo foi difícil, cara. O time do Carpini, o Juventude, é um time que tem muita posse, entendeu? Sempre tem muita posse. Então a gente tinha que estar bem estruturado, bem compactado. É um time que joga muito, né, no corredor central ali, muito passe por dentro, passe interior. Então, assim, foi um desafio pra gente. Acho que no primeiro tempo a gente faz bem, mas no segundo a gente faz muito melhor, né? A gente faz melhor ainda. A gente consegue ganhar muita bola ali, já roubar mais bolas. Acho que com 5 minutos a gente poderia ter feito o terceiro gol ali, com pelo menos 3 grandes oportunidades. Em relação à escalação, cara, assim, a gente tem um grupo muito qualificado e a gente pensa de jogo para jogo o que é mais interessante, que pode ser melhor. Então essa formação hoje, né, foi preparada para esse tipo de confronto. O jogo contra a Chape, que é muito difícil lá também, pode ser uma formação diferente. A gente está criando, sim, algumas outras possibilidades, acho que isso é importante, né? Mas eu acho que o placar, ele traduz muito o que foi o jogo no sentido da gente poder ser objetivo, de tentar neutralizar os principais pontos de uma ótima equipe, muito bem treinada, muito bem armada aí pelo Carpini. As substituições, com o passar do tempo, a gente vai observando alguns jogadores que vão caindo um pouquinho no aspecto, não é físico, gente, assim, é um jogador que às vezes vai desgastando, né, com o passar do tempo, e a gente, já com o jogo mais controlado, a gente fez essas opções por fazer essas trocas aí. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge, Álvaro, amigos. O Sport chegou a 91 gols na temporada, né? Uma média maior, a 2 gols por jogo. E é muito significativo essa parte ofensiva do Sport, porque em muitas partidas que goleou, como hoje, mas poderiam ser vitórias com mais gols, porque criou muito. Gostaria que você falasse desse número de 91 gols, dessa força ofensiva do Sport. Aí tinha gente que falava que eu sou retranqueiro ainda, né? Eu gosto de um jogo bem jogado, assim, eu prezo muito pela questão defensiva. As minhas equipes têm, sim, uma organização defensiva, mas são equipes que buscam o jogo. E eu não canso de falar, cara, que eu acho que o principal responsável por tudo que está acontecendo no esporte são os atletas, entendeu? A maneira com que a gente está discutindo, assim, um pós-jogo, a gente coloca o vídeo, mostra, e eles assim, cara, antes de eu falar alguma coisa, eles têm a ideia deles, o que eles acham, o que aconteceu. Então, sim, eles estão com muito argumento, entendeu? E isso só traz benefício, porque eles estão entendendo muito a forma de jogar, a ideia de jogo, o posicionamento. A gente faz correções, às vezes, com o jogador de 30 centímetros, 50 centímetros, né, meio metro. Aqui, se você tivesse fechado um pouquinho mais, a bola não passava. Então, assim, e eles têm aceitado isso com muita tranquilidade. E tudo que a gente fala, assim, vamos fazer assim, eles tentam fazer. Então, mérito total deles, eu estou muito feliz, assim, com tudo aquilo que eles têm produzido. Falei com eles que eles merecem todas as palavras elogiosas aí, porque fizeram um ótimo jogo, ganharam de uma grande equipe, uma equipe que estava vindo de uma sequência fantástica aí, né? Estava muito embaixo e conseguiu encostar muito ali. Então, eu acho que a gente, né, tem que, acima de tudo, enaltecer todo o trabalho que está sendo desenvolvido aí pelos atletas. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite a todos. Saber de você não a questão do Juba, até porque essa semana o presidente já, numa entrevista, já deixou bem claro de que há uma necessidade, uma possibilidade do Juba não continuar até o término do contrato dele. E aí o que chamou a atenção é que após a partida, o Felipinho, em entrevista à TV, chegou a citar de que já teve uma conversa com você para ser o possível substituto do Juba para fazer aquela função. O porquê da escolha do Felipinho, ou se você, na abertura de janela de mercado, pretende indicar alguém que possa fazer essa função que o Luciano Juba vem fazendo tão bem pelo esporte? O Felipinho é muito esperto, hein? Ele tá
Ele está tentando cavar essa possibilidade. Não conversou nada comigo sobre isso. Não falou nada. Ele está já jogando verde para ver se colhe maduro, né? Não, o que a gente faz em algumas situações, e a gente já fez, e teoricamente é o que é feito, é de dobrar uma lateral. Então, assim, tanto o Juba, né? O Juba era um lateral, eu não sei. Lateral. Era um lateral que depois foi colocado como extremo e meia, entendeu? Assim, então, o Filipinho também tem uma característica parecida. Talvez o Filipinho tenha um pouquinho menos de meia do que o Juba. Acho que o Juba é mais. Mas o Filipinho tem muito bom trato com a bola, é muito rápido também, muito potente, mais do que o Juba até. Então é uma possibilidade, mas a janela deve abrir agora no dia 2. Então a gente tem boas possibilidades de trazer jogador para poder também fazer essa função e ter mais opções ali, tá? Mas acho que é isso, né? Boa noite, Anderson. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Nem vou lhe perguntar sobre contratações, porque tem que ter todo o ritual, né? Tem que ter o anúncio oficial, tudo isso. Mas queria te perguntar sobre, na sua experiência de Série B, você já conquistou 3. E em cada conquista de Série B, existe, claro, um mix envolvendo o clube para você conseguir chegar a esse objetivo tão difícil que é conquistar a Série B. Seja com Goiás, seja com América, seja com Botafogo. E hoje, o Sport assumiu a liderança da Série B. Você vê no Sport tudo que você pôde presenciar nas outras conquistas que você teve? Fator casa, qualidade do elenco, jogadores imbuídos, diretoria honrando todos os compromissos. Você vê no Sport essa possibilidade real de ganhar a Série B, você que tem tanta experiência em ganhar a competição? Olha, eu acho que é claro que a gente tem, né? Agora, é uma competição longa, cara. A gente talvez ainda vá passar por um momento de resultados mais complicados. E como que nós vamos reagir a esse momento, que vai ser fundamental. Porque todos os clubes onde eu passei, não foi uma linha reta, não foi uma linha perpendicular não, né? Uma diagonal, que você sai lá de baixo, vai ganhando. Não, ela oscilou, ela caiu, ela foi. Então, é muito importante saber como é que nós vamos comportar no momento ruim. Como é que a nossa torcida vai comportar, se a gente vai tirar a confiança dos atletas, se eles vão perder essa confiança. Agora, jogo nós temos para isso. Atletas e jogo nós temos para isso. Eu estou muito tranquilo porque eu estou olhando muito para baixo, entendeu? Para poder ver essa distância do quinto colocado, que é a principal distância que a gente está. A gente tem uma gordura ali para que se acontecer alguma coisa nessa sequência de jogos, a gente tenha uma gordura para poder sustentar e a gente não sair. O mais importante para nós agora é a manutenção no G4, estar ali, estar perto. Provavelmente a gente possa perder essa primeira colocação, porque a rodada está apenas começando, é o segundo jogo da rodada, né? Então nós temos mais 8 jogos, então provavelmente a gente pode perder. Mas assim, não é nossa cabeça agora, por enquanto, é a garantia, né, do acesso através das 4 vagas. Esse é o nosso primeiro objetivo. A gente não está pensando em nada além disso. E é importante a pontuação, é importante vencer, é importante continuar pontuando. Nós temos viagens extremamente desgastantes ainda. Chapecó é uma delas. É uma viagem complicada, difícil. Então a gente vai pegar uma sequência também de jogos muito seguidos. Depois de Chapecó nós temos Ceará, depois o CRB e depois Mirassol aqui. Então assim, é muito difícil. Qualquer coisa que escapar aí nós precisamos estar bem atento, bem concentrado. Então eu acho que a gente está no caminho certo, mas há uma longa caminhada ainda. E a gente precisa passar por alguns momentos que provavelmente devem acontecer. E a gente precisa, acima de tudo, saber passar por esse momento. Anderson, boa noite. Boa noite. Agora, a chegada à liderança do Sport na competição, ao menos no momento, e aí com essa sequência, né, de vitórias em casa, como é que você trabalha junto a esse elenco para, de uma certa forma, conter essa euforia dessa boa sequência, se isso, de uma certa forma, pode acontecer, já visando os próximos jogos, porque terça já tem a Chapecoense? Cara, eu acho que eu sou o cara mais
o cara que mais corta em bala, assim, de euforia, cara. Assim, lá no vestiário já né, falo com ele de uma maneira muito clara, entendeu? Sem entusiasmo, sem nada, mesma coisa. É o que eu falo muito com eles, independente de resultado. Às vezes a gente teve derrotas que a minha fala foi muito parecida, gente. Ó, vamos lamber as feridas hoje, mas amanhã limpa HD, cara. Esquece. Vamos pro próximo. Então, assim, o nosso compromisso assim, é focar completamente no próximo jogo. Então, hoje a gente está feliz pela vitória, mas acaba amanhã. Amanhã nós estamos aqui, né, no período da manhã, treinando, fazendo tudo que tem que ser feito e com a cabecinha mais tranquila possível, sem nenhum tipo de entusiasmo, sem nenhuma pisada mais alta, nada, pezinho no chão, tá? Talvez isso venha muito da cultura mineira, né? Que a gente ser o mais discreto possível nesses momentos, eu acho que é importante, cara. Assim. A gente não perdeu o nosso foco. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Sobre Wagner Love, porque foi o confronto dos velhinhos, como a grande mídia falou, dos dois lados, tinha 2 pesos e 2 medidas. E sobre a nossa base, a janela de transferência está aberta, mas nós temos uma base bem sólida, bem firme e que o senhor poderia utilizar algumas peças do elenco. Então, o senhor poderia citar alguns nomes que poderiam vir a fazer parte desse time profissional? Obrigado. Da base, poxa, nós estamos com tanta meninada aí jogando, gente. É como eu falei, assim, eu tenho muita tranquilidade para poder fazer, né, essa abordagem. Todo mundo cobrava muito o Fábio de qualquer jeito. Falei, gente, é uma coisa natural. Ele vai conquistar o espaço dele, não precisa ter pressa. Acho que com crianças, adolescentes, assim, jovens, a gente não precisa ter pressa. A gente não tem que dar uma carga maior do que eles já vão carregar naturalmente. Então, assim, é com muita tranquilidade. A gente tem vários meninos que estão nesse processo de treinar muito, né? Porque o processo de formação, ele tem um conceito que é importante, que é, enquanto o jogador está no processo de formação, né, a gente às vezes joga para treinar. Eles jogam para se preparar para aquilo que eles vão ter pela frente. Já no profissional, o treino é para o jogo. É literalmente, você vai treinar, preparar para jogar. O jogo é o que faz a diferença. Então, no processo, alguns meninos estão ainda nesse processo de maturar nos jogos, maturar nos jogos da base, nas oportunidades que eles têm no profissional. Então, assim, maturar para se preparar para aquilo que vai vir ainda pela frente, né? Então, a gente tem um olhar muito criterioso nesse sentido, uma atenção. Os meninos estão sempre treinando com a gente, sempre. A gente sempre requisita o pessoal do Sub-20. Tem 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, às vezes, que vão participar do nosso trabalho. Então, a gente recebe muito bem, eles se sentem à vontade. Então, a gente está com esse cuidado e atenção com eles. São mais quantas perguntas aí? Mais 3. Boa noite, Anderson. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Ainda em relação à base, eu sei que você é um cara que é muito experiente nesse quesito e eu queria que você aprofundasse o máximo que você puder. A gente teve 2 situações recentes aqui no esporte, que foi a situação do Marcelo Aju e agora a situação do pai do Riquelme, falando e trazendo coisas internas e insatisfações por conta de algumas situações. E eu queria saber de você, de toda essa experiência que você tem na base, lidando com esses garotos e com os outros, o quanto a pressa pode atrapalhar, o quanto uma cobrança externa pode acabar atrapalhando também, o quanto familiares, que a gente vê muitas vezes isso acontecendo no futebol, pai, mãe, namorada, esposa, cobrando, né? Hoje em dia com rede social. Então, que você pudesse aprofundar ao máximo, usando toda a sua experiência de base em relação a esses casos que aconteceram e o que fazer para evitar novos casos. Vamos por partes aí, né? Primeiro falar do Riquelme, que é um menino 10, um menino muito do bem, entendeu? Foi colocado numa situação prematuramente, tem que reconhecer isso. Houve um erro do clube em determinado momento, de colocá-lo como uma solução, porque não estava preparado para isso, né? A gente percebe no dia a dia a ansiedade dele, assim, de poder acertar. Ele tem momentos muito bons e tem momentos que não são bons. Ele não tem uma estabilidade, ele não tem uma
como é que eu falo assim, o jogador para jogar no profissional, ele precisa ter sempre nota 6, 7, 6, 7, 6. Pode ser 9, 10, um dia ou outro, pode ser 2, mas a média tem que ser alta. E o Riquelme ainda estava num processo. Teve algumas lesões sérias, entendeu? Que isso atrapalhou muito. Acho que a primeira lesão na Copa São Paulo. Então, assim, atrapalhou muito ele no processo. A gente recuperou ele completamente no profissional e direcionamos ele para a base, para ele poder não perder aquilo que a gente fala que é importante na formação, que é o jogar. Ali ele precisa jogar para se preparar cada vez mais. O desempenho dele não estava sendo ainda o satisfatório dentro daquilo que a gente esperava. A gente estava acompanhando, conversando o tempo todo. E nesse processo de base, quem mais atrapalha são os pais, cara. Os pais, assim, vai me desculpar, mas pai de atleta é a gente precisa pesquisar, assim, de uma maneira muito profunda, porque atrapalha muito, cara. Fala muita bobagem. Fala coisas, assim, absurdas, né? E a gente que está no meio, eu já vi pai. Eu trabalhei com futsal muitos anos. Eu já vi pai sair na porrada, na arquibancada, os meninos chorando dentro de quadra. Então, assim, é difícil da gente poder ter pais que têm consciência. O mundo não gira ao redor desse jogador. Ele faz parte de um grupo, tem vários outros atletas, e que um comentário desse é desrespeitoso com quem teve a oportunidade. É filho de pais também. Todo mundo que está ali, que ele citou, né, que eu nem vi, mas fiquei sabendo, assim, né, nem me preocupo com essas coisas. Ele está falando mal de pessoas que são filhos também. Ele está desrespeitando profissionais que já têm um histórico, que já têm uma bagagem, né, de uma maneira extremamente desequilibrada, desinformada, entendeu? E isso só prejudica, porque o Riquelme veio aqui despedir e agradecer o carinho que todos tiveram com ele. Ele veio aqui no vestiário, ele estava ali, né, Jorge, no último jogo. Você vê assim que o menino tem uma sensibilidade, tem uma capacidade de entender que o processo foi feito para ele. E que se ele está tendo uma oportunidade agora no outro clube, pode ser muito interessante. Ele não está indo para o profissional do Inter, não, gente. Ele, o Inter, né? Ele não está indo para o profissional, não. O pai dele está muito equivocado, achando que ele já está no... Não, ele está indo para o sub-20 lá. Porque ele é um garoto ainda que precisa maturar. Essa maturidade pode vir com quanto tempo? Não sei. Ele podia ficar aqui mais 3 meses, maturar e arrebentar. Ele pode ir para lá, ficar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 2. Pode demorar até mais. Tem meninos que tem que sair, rodar em clubes menores para depois dar a volta e chegar novamente. Então, nunca houve nenhum tipo de maltrato com ele. Nunca houve nenhum tipo de deslealdade. Ele foi sempre tratado com o maior carinho. Eu sempre conversei muito com ele, né? Mas se a gente coloca ele aqui em algumas situações, a gente poderia queimá-lo definitivamente. E a gente perder completamente, né? Sobre o outro atleta, eu não quero nem citar, porque eu acho que ele foi de uma... Como é que eu vou te falar assim? Ele foi muito mal com todos nós. Teve uma atitude muito desonesta, assim, com o clube, com a gente, com os companheiros, com todo mundo que deu carinho, assim, para ele. Ele foi muito mal, né? Muito mal orientado e muito mal em todos os sentidos. Um jogador que, sinceramente, assim, fico muito chateado pelo caminho que ele tomou, pela forma com que ele tentou fazer, né? Mas cada um toma a decisão que acha importante. Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Aproveitando para falar também um pouco do jogo, na primeira pergunta você falou sobre o modelo de jogo do Carpini, né? Que tem um modelo de jogo de muita posse de bola, que costuma ter mais posse de bola do que os adversários. E no primeiro tempo, em determinado momento, até depois do próprio gol, eu reparei que o Sport baixou um pouco mais as suas linhas, e aí a minha pergunta vai nesse sentido. Foi o Juventude que condicionou o Sport a esse momento do jogo, de baixar um pouco mais e esperar, ou uma estratégia sua já ciente dessa forma de jogar, de deixar o adversário ter um pouquinho mais de posse? Assim, o time do Juventude é um time que tenta te atrair mais para o campo deles, para te espaçar, entendeu? Então, em determinados momentos, a gente teve a conduta
de poder sustentar um pouquinho, né? A gente ia marcar sempre o tiro de meta, a gente sempre marcou pressão, mas quando eles conseguiam sair, a gente ia naturalmente fechando os espaços, bem compactado. A gente não jogou com o time todo lá atrás, né? A gente jogou numa linha alta ainda, mas bem compactado. Então, assim, isso foi ideia nossa mesmo, né? De naturalmente não tendo a posse de bola, que a gente não desse os espaços, não se espaçasse para que eles não tivessem capacidade de poder trabalhar essa bola. Acho que no segundo tempo a gente consegue ajustar ainda mais, apertar ainda mais e conquistar, assim, boas oportunidades. Eu queria só finalizar aqui, gente. Ontem foi ontem, quarta-feira? Ontem foi quarta, né? Uma situação muito chata aí no jogo entre Santos e Corinthians. A gente está tratando algumas coisas com muita normalidade. É muito perigoso o que tem acontecido, cara. Muito perigoso. Nós estamos muito perto de termos uma tragédia no futebol. Há um tempo atrás, ali com o Danilo Fernandes, uma bomba foi jogada no ônibus do Bahia. A gente já passei por algumas situações muito complicadas em aeroporto, no CT. E eu vejo assim que se a gente não tomar uma providência muito urgente, queria ser um cara representativo no futebol para poder chamar a atenção de alguma forma. Infelizmente, eu não tenho, talvez esse peso, mas eu acho que a gente precisa tomar uma providência muito urgente. E eu estou falando isso que eu posso ser a próxima vítima, aqui pode ter alguma próxima vítima, os jogadores podem ser, ou podem acontecer com vocês também, cara. Ninguém tá livre de acontecer isso, não. Nós estamos sendo escorraçados, assim. O pessoal tem invadido o CT, tem cobrado de uma maneira, assim... Eu não sei como é que um jogador tem condição de entrar em campo depois de uma pressão dessa, cara. Porque a situação que fica depois que passa isso é de um inconformismo absurdo. Todos ficam extremamente mexidos, chateados, magoados, entendeu? A gente não perde porque quer, cara. A gente se esforça para vencer. A gente tenta fazer o nosso melhor. É que às vezes as coisas não acontecem. O futebol é difícil, cara. O futebol é muito difícil, não é fácil. E a gente trata com normalidade, às vezes. A gente não dá o destaque que a gente precisa dar. Eu não sei, acho que a gente precisa parar, se for o caso, entendeu? Os atletas, as comissões técnicas. Porque a gente não pode mais aceitar isso. Vai acontecer uma tragédia. Isso já está sendo colocado de uma maneira muito... Está cada dia mais perto, gente. Torcedor invadindo o CT, ficando perto, pode estar armado, com uma faca, com um revólver. Não há nenhum tipo de revista. Os caras invadem de qualquer forma. E a gente tem tomado... A gente toma mais providências contra os clubes do que contra as pessoas que praticam o ato. O clube é toda hora punido, sem torcida, e pune muito torcedor que não tem nada a ver com isso. Agora, as pessoas que praticam os atos, eu vejo poucos irem para a cadeia, ficar 10 anos por ter ameaça, por ter invadido uma propriedade privada, particular. Eu não vejo que esses caras, que essas pessoas sejam tratadas com aquilo que eles fazem. E a gente está... É punição agora para o Santos, é punição para... Vai punir no clube e não se pune, aquilo que precisa ser punido, que é a pessoa que está executando. O Sport foi punido agora uma pena alta, assim, por tudo que aconteceu, mas havia segurança aqui, Jorge? Eu não estava no dia, né? Se havia segurança, havia segurança. Ali havia policiamento? Tá, havia alambrado, proteção? Invasão, invadia. E como é que você não vai responsabilizar o cidadão que comete esse tipo de ato? O clube toma todas as providências. Não quer dizer que se eu tomar todas as providências, eu tenho um controle sobre tudo. Eu tenho que te atacar, quem invade, quem quebra, quem ameaça. E a gente não faz nada.
E nós vamos ter tragédias. Eu espero que não possa, eu não seja o próximo. Mas vai acontecer, gente. E aí depois não adianta ficar lamentando, Nós precisamos tomar providências sérias e corretas em cima disso. Não cabe mais isso. Quantas e quantas pessoas não vêm em estádio de futebol pela violência? Por não saber se vai chegar em casa, se vai voltar. Pelo simples ato de vestir uma camiseta, uma camisa, ou ser de um clube contrário. Então, assim, eu fico muito triste porque eu faço parte do futebol, minha vida toda dedicada a esse esporte. E eu tô vendo que a gente está muito... E não é só uma coisa do Brasil, cara. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo. Todo mundo, cada dia que passa, acha um direito de poder meter a mão na sua cara e cobrar coisa que às vezes a gente não tem controle, cara. Então é com muita tristeza mesmo que eu vi as cenas de ontem, a repercussão. Olha, então, eu tô falando assim, cada dia está mais perto, cara. Está muito perto, gente. E eu fico muito chateado e preocupado, sinceramente, porque daqui a pouco vai acontecer uma morte, é um pai de família que às vezes não vai voltar para casa, é uma família, né, que vai ficar sem um ente, é um filho que vai ficar sem um pai. Isso vai acontecer, né? Isso está muito perto. E eu gostaria de ter uma representatividade para poder fazer alguma coisa, cara. Assim, eu me sinto incompetente demais, muito, de não conseguir dar um passo, cara, assim, de não conseguir reunir os treinadores, de não conseguir falar com todos os atletas, para que medidas possam ser tomadas. A gente precisa ter a garantia, né, do ir e vir, a garantia da segurança do nosso trabalho. Ninguém erra porque quer. Ninguém perde porque quer. Ninguém quer passar por esse tipo de situação. E a gente está cada dia mais passando por isso. O futebol é importantíssimo, cara. Mas a vida é mais importante. De todos. A vida é mais importante. É um jogo, é um espetáculo, é uma coisa muito maravilhosa, mas ela não pode ser sinônimo de morte, né, de brigas, de ferimentos. Ela não pode. Infelizmente, nós estamos indo para um caminho terrível, assim. Tá bom? Obrigado, gente.